dia, Moruvei. Meu nome é Lídia da Silva Raposo, sou índia Macuxi, eu falo minha língua, eu sou filha do índio e da Índia também, meu avô, minha avó são índia, minha avó se chama Damiana Raposo, como eu sou criado por ela, né, pela avó, e ela é paneleira. Então eu vi a vovó trabalhar com panela de barro e eu fui me criando com ela, só que ela nunca deixou eu pegar no barro, mas eu ia buscar barro com ela, eu via ela preparar a massa, tudo. Então, deixa eu contar toda essa história da minha infância. E ela preparava um urucum, e ela benzia o urucum. Ela me chamava para me pintar em formato de cruz na minha testa, no meu braço, nas minhas pernas. E eu vi ela preparar um retalho de pano, um peixe assado e o tabaco. Aí quando ela me chamava para me pintar, eu dizia assim: vó, para quê? Ela dizia: isso é proteção. Passar o urucum no corpo é proteção, porque a gente vai longe buscar barro. Assim. E a gente ia para o local do barro, chegando no local, ela chegava e dizia assim: Cogó, Nehuai, a Cauiudom, a Decridom, a Pondom. Significa que ela levava uma comida, um vestimento e tabaco para ela fumar, que ela chamava vovó barro, né, em Macuxi. E ela começava a tirar o barro, né, colocava no jamachim dela e tudo mais. E ela dizia assim: vovó, bora comigo para casa comer caça. Então ela chamava todo o nome de caça, tipo peixe, carne, tudo. Bora para casa comer. Aí eu perguntava dela: como vai comer? Quem que vai comer? Ela dizia: eu vou fazer uma panela e eu vou cozinhar a caça dentro. Significa que ela está comendo. E levando barro para casa, deixava no sol para secar e tudo mais. Então isso eu já presenciei a minha avó fazer, só que ela não deixou eu pegar. Então eu me criei nessas aprendizagens só de olhar. Mas depois que eu estava adulta, depois que eu casei, eu tive 5 filhos, né? 4 mulheres e um homem. E quando na comunidade as pessoas são nomeadas assim, vamos dizer assim, numa reunião, tal fulano vai ser essa pessoa. Então quando me indicaram como presidente do clube na época, eu não sabia fazer nada. Na verdade só via a vovó fazer. E como eu comecei a trabalhar no clube e chamei uma senhorinha que sabia fazer panela, só que a nossa cultura estava morrendo, não tinha mais pessoas fazendo. Eu chamei as senhoras que sabiam fazer as panelas. Eu fazia as panelas de barro, mas estavam toda tortinha, quase caindo, mas foi aprendendo e pronto, como aprendi a fazer as panelas. Naqueles tempos, não era só eu, tinha muita gente fazendo também. E foi aprendendo e ensinando as pessoas, outras pessoas. E nesse caso eu passei 5 anos como presidente do clube, daqui da comunidade da Raposa. Eu fui para a cidade morar, saí daqui, fui para a cidade morar em 2001. Como funcionária para lá, mas como não deu certo. Uma amiga minha me orientou: Lídia, você é paneleira, por que você não vai buscar o barro na comunidade e traz para cá, para a cidade? Aí eu disse sim. Como eu vim para cá, para Raposa, pegar material, e eu fui para a cidade, levei o material e comecei a trabalhar. Mas antes disso eu estava trabalhando na casa de família, porque eu não tinha mais renda, né? Eu estava na rua, do emprego e tudo mais. Mas como
me deram essa ideia e comecei. E graças a Deus deu tudo certo. Eu estou vendendo esse meu produto com qualidade. Eu falo para os meus clientes, olha, eu tenho certeza que esse daqui não vai quebrar. Eu tenho certeza que ela é resistente. Então é isso que eu posso passar para os meus clientes. Eu fui me aperfeiçoando de fábrica de panela, foi com a ajuda dos meus clientes. Eu posso dizer isso porque o cliente chegava assim, Dona Lídia, dá de fazer com tampa? Dá. Aí, dá de fazer uma travessa? Dá. Dá de fazer isso? Então eu fui me aperfeiçoando com a prática que eu tinha, com a minha sabedoria também, né? Aí eu fui fazendo outros tipos de panela, frigideira, copo, xícara, as travessas, a telha, para fazer peixe na telha, fogareira, cuscuzeira. Então assim foi fazendo, me aperfeiçoando cada dia mais. Isso até hoje eu estou fazendo, eu estou levando ainda mais ao meu trabalho. Eu sei que eu estou também passando para outras pessoas que querem aprender. Isso eu estou passando isso para as pessoas, né? Então eu sou muito grato por isso, por levar a minha cultura em frente. O pessoal que trabalha na estrada tiraram o pissarra para poder colocar na estrada. Aí a pessoa que veio aqui andando e descobriu que tinha barro aqui, levou e testou, deu certo. Já que eu conheço muito bem, e eu vou ver a qualidade de barro, aí eu pego, né? Eu testo primeiro e depois eu vejo que dá certo, porque a gente já sabe qual tipo de barro que é bom, o que é ruim. Para testar, eu faço a panela pequena primeiro, se ela saiu realmente sem quebrar, aí eu faço a panela maior. Hoje a gente tira com picareta, a gente tira com outras ferramentas, né? Antigamente não era assim. Eu já pesquisei bastante, já andei em todos os lugares, nos garapé, no rio, na serra, né? Aí encontrei um barro, nós encontramos um barro, na verdade a gente estava pescando, aí a gente chegamos num garapézinho, aí vimos num barranco uma coisa assim rachada, aí falamos assim, isso daqui vai dar certo, é barro. Aí tiremos, levemos, testamos, deu certo e até hoje eu pego esse barro, ela é verde, né? Então fica lá da onde eu lá de Boa Vista fica uns 80 quilômetros, então outro barro também nós conseguimos lá pertinho mesmo de Boa Vista, que é bem na estrada, é um barro vermelho. Aí então esses três, o barro daqui, o barro verde, o barro vermelho, eu faço a mistura e eu faço panela. Esse barro que está aqui, ela dá brilho. O barro verde de lá, do outro local que eu falei, ela dá liga, que ela tem muito liga. E outro vermelho lá, ela dá para deixar ela bem vermelha. Olha, quem me ensinou foi uma tia minha chamada Zilda, ela é minha mestra, hoje eu falo, foi ela que me ensinou a pegar na massa, pegar no barro, amassar o barro com a minha mão. Foi ela que me ensinou, a minha tia, ela é uma senhorinha de idade. Eu tenho relação próxima com ela, sempre de vez em quando eu venho para cá, para a comunidade, para Raposa, eu sempre vou lá visitar ela. Eu chamo ela mamãe. Mamãe significa tia. Sim, eu gosto dela, eu amo ela, porque ela, como eu falei, ela é minha mestra, ela que me ensinou. Então, por onde eu andar, eu falo, eu aprendi com minha tia Zilda, ela é minha mestra. Eu gosto muito do que eu faço e eu faço com amor, né?
O meu trabalho eu faço com o maior carinho, amor. Tem vezes que eu pego uma panela e fico agradando. Oh, meu Deus, tá bonitinho isso. Então isso eu faço com amor. Um amor que eu passo para outras pessoas também, né? O carinho, né? Tudo que eu faço é com amor, não é uma coisa que eu faço sem vontade. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me sinto feliz e realizada, porque quando eu chego numa casa, a pessoa que tem minhas panelas, eu fico, meu Deus, fui eu que fiz mesmo essas panelas, sabe? É uma coisa, eu expresso uma coisa assim boa, poxa, eu fico tão feliz, né? De saber que muita gente tem minhas panelas nas suas casas, nos seus restaurantes, em tudo, sabe? Eu fico feliz por isso. Então, esse é um amor pelo dinheiro que eu trabalho. Sabe por quê? Porque eu gosto de trabalhar com isso, com amor. Eu não sei, eu me vejo ali, tipo, uma terapia para mim. Então eu fico ali e a minha renda sai daí também, né? Então eu tenho um dinheirinho, um trocadinho ali, não é muito, mas dá de eu viver. Vovó Barro, a minha avó dizia que esse vem há muito tempo, né? Diz que é um tipo que a gente tem que respeitar. Então isso significa para mim, é uma coisa importante para mim, tipo minha avó, vovó Barro, né? É um significante para mim. Ninguém não sabe quem é, mas eu considero. A mulher que tem bebê não pode pegar, a mulher que está gestante não pode pegar, a mulher que está naqueles dias não pode pegar, e a criança também não pode pegar, né? E os homens também não podiam pegar, mas hoje, já passado o tempo, os homens já ajudam as mulheres hoje em dia, né? Então, isso é real, na verdade. Principalmente as mulheres que estão naquele tempo não pode. Até hoje eu respeito. Sim, ela racha. Às vezes não dá certo. Muitas das vezes acontece que ela quebra antes de assar ou na hora de assar. Então é isso que acontece. Então a gente tem que respeitar. Hoje a minha filha é minha referência. Eu falo, ela diz para minha mãe, você é uma senhora que me deu esses saberes, me ensinou e hoje ela é uma artesã de mão cheia. Eu não trabalho sozinha, tá? Eu tenho as pessoas que me ajudam aqui no processamento de pilar, porque esse trabalho, ela é muito pesada, não é uma pessoa só faz. Então, tem as pessoas que me ajudam a fazer outros processos também, no polimento, no fazer das panelas. Vou colocar ela aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá, pilar. Então, o processado é assim, ó. Quebrando o barro, né? Aí. Depois de todas essas etapas de pilar barro, de peneirar, agora eu vou mostrar para vocês o processamento de fazer massa. E essa água aqui, ó, que tá aqui nesse balde, é para molhar a massa. Esse barro verde, esse barro é vermelha, o barro meio cinzenta. Outro barro aqui, é o tipo da liga essa. Esse barro aqui também. Então, esse barro branco, ó, bem branquinho. Então, esses 5 barros, eu faço a mistura, todas delas, para dar uma panela bonita e forte, vamos dizer assim, porque eu faço as panelas para não quebrar, né? E outra, esse daqui é para dar o brilho. Vamos fazer massa, gente. Aqui, ó, eu vou já misturar aqui, eu vou colocar a água. É assim que eu faço, tá? Jogar a água aqui dentro, né? Aí, ó, como eu vou fazer. Muita massa, a gente passa uns 2, 3 horas para poder fazer a massa pronta. E aí, depois de fazer essa massa pronta, eu vou deixar dentro de um plástico, passa um dia para o outro dia, para poder fazer
os fios. É porque tem duas técnicas, né? Mas o que eu gosto é essa técnica que eu faço com os fios. Mas tem outra técnica que a gente faz, enrolar o barro do jeito que tá aqui, né? E abrir ela e vai fazendo o formato da panela, mas eu não gostei. Mas esse do que eu faço, minha técnica, desse jeito eu faço. Por quê? Porque ela sai tudo igual. Ela não fica um lado grosso, um lado fino. Ela fica todo igual. Aqui eu vou fazer para montar uma panela. É assim que eu faço, gente. Ó, ó que lindo fica. Aí, ó, como fica lindo, gente. Para fazer panela, eu vou dizer aqui, panela maior, eu posso fazer um fio grosso, um pouquinho grosso. Aí, se for para panela menor, tem que ser desse tamanho, o fio. O mesmo barro que eu uso para tudo, para tampa. Aí, o negócio é que os fios tem que ser grosso, que nem esse tamanho aqui, ó, desse grossura para panela desse tamanho. Aí, para panela pequena, tem que ser nesse grossura aqui, ó, esse fio, né? É assim. Aí, aqui pega 21 fios desse daqui, ó. Ela pega 21 fios. É tudo conferido. Tem que pegar 10 fios, 15 fios, 16 fios, aí vai. Eu trabalho com isso e eu faço as panelas de vários litros, eu vendo por litro, né? Então, tem dia 1, 2, 3, até 20, 21, vamos dizer assim, até os 25 litros. Para as tampas é outro barro, né? Para fazer as tampas, para colocar essa asa. Então, é um processo. Sim, agora eu vou amassar esse barro, eu vou fazer o fundo da panela. Na verdade, a minha avó, ela fazia assim, gente, ó. Ela começava desse jeito, ó. Começava desse jeito o fundo. Mas agora, com outra técnica, a gente aprendeu assim, ó. Eu aprendi assim. Abrir assim, né? Desse jeito. Aí, eu venho aqui, eu coloco o molde do fundo da panela e eu corto aqui, ó. Ó, desse jeito. Aí, daqui, eu vou colocar aqui em cima de um pedaço de papelão, que a gente usamos muito aqui. Aí, eu tiro assim, ó. Esse é importante, gente, do que eu aprendi, né, fazer a panela com minha avó, com minha mãe, com minha tia. Olha, que eu vou começar agora, assim, ó. É assim que eu faço minhas panelas, com o maior carinho. Gente, eu amo o meu trabalho, eu gosto muito de fazer. Eu faço com gosto, vamos dizer assim, né? Aí, ó. A gente vai montando um em cima do outro. Ó. Pronto. Aí, ó. Assim vai indo um em cima do outro, os fios. Vocês viram que o fio não quebra, tá? Ela não quebra. Por quê? Porque ela tem muito liga, né? De vários barros que eu faço. Aí, ela cola por ela mesma, ela cola. As bacias, a gente usamos para colocar na boca da panela, tipo aqui, ó. A gente coloca para ela não ficar oval, para ela ficar redondinha. Aí a gente coloca. Nós usamos também a tampa do ventilador reciclar. Nós estamos reciclando para poder fazer as tampas das panelas. As panelas grandes. A gente faz as tampas e colocamos aqui, né? O molde das tampas. Então, a gente já aproveitamos tudo isso, gente. Ó, olha como ela tá. Aí, daqui, eu vou modelar ela, né? Aí, ó, como tá aqui. Aqui, as pedras, essas pedras aqui, gente, é para fazer polimento nela também. Depois que ela tiver mais sequinha, ó, passar aqui em todas elas. Essas pedras compridas, ela serve
porque essas pedras não vai entrar aqui nessa parte. Então, as pedras compridas, ela pode fazer isso daqui, ó, nessas partes aqui. Pode deixar ela lisa. É isso. Este daqui eu vou cortar ela aqui, ó. Sim, gente, olha, eu marquei aqui, ó, com régua. Eu coloquei régua assim, né? Eu marquei aqui pra mim colocar uma asa nela. E pra não cair, você segurar direitinho. Aqui eu faço assim, gente, ó. Eu vou colocar uma asa nela, tá? Isso é rapidinho, gente. Só que eu tô fazendo só uma panela, mas tem vezes que eu faço bastante panela. Ó, o que que eu vou fazer aqui, gente. Aqui, eu vou furar com a faca, pra ela não, ó. Olha o tanto de buraco que ficou, ó. Eu faço assim, eu enfio aqui, pã. Aqui vem outro, pã. Pronto, já enfiei aqui, seguro. Aí, eu vou passando a massa ao redor dela para poder segurar direitinho. Aí, pronto, você pode segurar a panela. A gente usa essas pedras para isso, gente. Aí, eu coloco essas vasilhas aqui, ó. Ó, coloco aqui dentro para manter ela bem igualzinha, para ela não ficar desigual. Eu coloco umas vasilhinhas, se ela tiver mole ainda, aí ela vai fazendo esse formato aqui. Deixa eu explicar para vocês os modelos das panelas. Então, eu estava aqui explicando, a minha avó, que eu aprendi com ela, ela fazia esse modelo aqui, gente, ó. Assim, com a beirinha virada, mas ela fazia, não é só uma panela. Não, ela fazia uns caldeirão, gente, assim, enorme, panela grande, pequena, tanto faz, mas o modelo era esse daqui. Então, eu chamo essas panelas primitivas, que antepassados, tataravó, bisavó, faziam assim, desse jeito, não tinha tampa. Depois foi, né, a gente foi aperfeiçoando através dos nossos clientes, chegavam e falavam assim, não é bom fazer uma asa, não é bom fazer com a tampinha. Aí a gente começamos a fazer as tampas, assim, desse jeito. Então, nós modificamos muitas coisas hoje em dia. Então, também com as tampas, agora esses tempos, né, a gente já faz outra. A minha vozinha fazia assim, desse jeito, ó, gente. Então, eu falo que essas panelas são primitivas. A minha vozinha fazia isso. Antigamente, não tinha outro modelo. Ela fazia desse jeito. Mas era tão com carinho que ela fazia. Eu sentava pertinho dela, vendo ela fazer. E ela lá cantando um aleluia. E ela fazer polimento, e eu sentado pertinho dela. Então, assim, gente, é bom. Isso é uma terapia. Sabia? Você mexendo com esse barro é uma terapia. Você esquece de tudo, você tá aqui. Eu aqui em casa, eu fico fazendo, eu olho assim, gente, olha, meu Deus, olha, tá bonitinho, oh, meu Deus, olha, ele tá lindo. Sabe, a gente trabalha com amor, né? Fazendo nossas coisas, é o que a gente gosta de fazer. Eu gosto de fazer o meu trabalho, minhas panelinhas. Eu digo, às vezes, eu fico imaginando, meu Deus, as pessoas estão levando um carinho que eu faço. Quero dizer para você, gente, isso, uma cultura muito rica na nossa cultura, vamos dizer assim. Isso eu não quero dizer para vocês, isso eu faço só para ganhar dinheiro, não, porque eu faço com amor, eu faço. Aqui está no sangue, aqui está no espírito, né? Então, eu quero dizer, isso a gente vai passando de geração em geração, como eu ainda agora acabei de falar. A minha avó passou para mim, eu repassei para minha filha, daqui para frente repassando para a minhas netas, né? E assim vai. Isso eu fico muito feliz por levar, né? Por ensinar as pessoas com fazer as panelas de barro.
Muito obrigado, gente, por você ter vindo até aqui. Eu sou muito grato, muito mesmo.